Olá, eu sou a professora Kielce Meyer. Muitos de nós trabalhamos um mês inteiro, enfrentamos conduções lotadas, trânsito grande, sol, chuva, né? Para no final do mês a gente conseguir o quê? Receber o nosso salário, no final ou no início. Bom, ao longo dos anos, os trabalhadores conquistaram alguns direitos. Salário, fundo de garantia, férias remuneradas. Agora a gente vai falar hoje sobre o quê? Sobre o fundo de garantia, também conhecido como o FGTS. Você sabe o que significa? Gente, o FGTS é o fundo de garantia no tempo de serviço. Como assim? Trata-se de uma obrigação trabalhista criada com o objetivo de proteger o empregado da demissão sem justa causa. Esse direito do trabalhador, ele era opcional, mas agora ele é obrigatório. Bom, pessoal, seu funcionamento é relativamente simples. Mensalmente, você, como empregador, deve apurar o valor que cabe a cada empregado, quanto deve depositar no pagamento total devido do seu FGTS. Então, esses valores eles vão sendo creditados na conta dos trabalhadores e vão sendo atualizados monetariamente com acréscimo de juros. Agora, observe as próximas situações para você entender melhor sobre esse direito. O FGTS corresponde a 8% do salário bruto do trabalhador no regime CLT, que é o regime de carteira assinada. Agora, o que isso equivale? Quer dizer que, para cada R$100 que um trabalhador recebe do seu salário, o seu empregador deve depositar R$8 de FGTS. Então, deve-se recolher R$8 a cada R$100 do salário. Como que ficaria, por exemplo, o fundo de garantia mensal de uma pessoa que recebe R$1.400? Basta fazer a multiplicação do 8 pelo 1.400 e depois dividir o resultado por 100. Observe, você precisa calcular 8% de 1.400. Então, na verdade, o que você vai fazer? 8 vezes 1.400 dividido por 100. Bom, 8 vezes 1.400 são 11.200. 11.200 dividido por 100, já vai fazer o quê? Eliminar o zero de cima com o zero de baixo. Então, 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Nesse caso, deu quanto? 112. R$112. Então, de acordo com a conta que nós acabamos de ver, quer dizer que se uma pessoa recebe R$1.400, o seu empregador, ele deve colocar como fundo de garantia R$112 mensalmente, ok? Então, olha só, a gente já sabe que a pessoa que trabalha no regime CLT, ela faz o quê? Ela tem ali todo mês, de acordo com o seu empregador, colocando na conta do fundo de garantia 8% do seu salário. Mas os jovens aprendizes, que são aqueles estudantes de 14 a 24 anos, eles também são contratados pelas empresas. E eles têm como recolhimento de fundo de garantia não os 8%, mas 2% de acordo com o salário que ele foi contratado. Então, por exemplo, imagina que você tem um jovem aprendiz cujo salário é R$660,30. Qual seria o recolhimento do FGTS? Olha aí a conta para você entender melhor. Então, basta você fazer a multiplicação do 2 pelo 660,30 e depois dividir o resultado por 100. Observe. Nós temos aqui o quê? 2% de R$660,30. 2% é a mesma coisa que multiplicar 2 vezes os 660,30 e depois dividir por 100. Multiplicando, nós vamos ter como resultado R$1.320,60, ou 1.320,6. Agora, a gente tem que pegar isso e dividir por 100. Como que a gente divide? Se a gente está dividindo por 100, a gente volta 2 casas. Então, no caso, vai ficar 13,206. Só que a gente está tratando de dinheiro. E a gente não fala R$13,206. Então, a gente vai trabalhar com o valor o quê? Aproximado. Que nesse caso fica o quê? R$13,21. Nós vimos que quem está no regime seletista tem por recolhimento 8% do seu salário. No caso dos jovens aprendizes, tem por recolhimento 2% do seu salário. E no caso dos empregados domésticos, quanto que fica o recolhimento? 11,2% do seu salário. Então, por exemplo, um trabalhador doméstico que tem por salário R$1.250.
Quanto que será o recolhimento do FGTS dele mensalmente? Será de R$ 140, pois, olha a continha aí para você entender melhor. 11,2% de 1.250 equivale a 11,2 vezes 1.250 dividido por 100. Fazendo a multiplicação, 11,2 vezes 1.250, nós temos quanto aí como resultado? 14.000. E 14.000 dividido por 100 é uma conta simples de se fazer. Quando tem zero em cima e tem zero embaixo, a gente pode ir cortando um de cada vez. Então, um zero de cima com zero de baixo. Outro zero de cima com outro zero de baixo. Ficou qual o resultado? 140 sobre 1, que nesse caso equivale aos R$ 140 de recolhimento mensal. A gente viu 3 tipos de recolhimento diferentes, né? Que foi no caso dos seletistas, que são 8%, no caso dos jovens aprendizes, que são 2% do seu salário, e no caso dos empregados domésticos, que são 11,2% do seu salário. Agora, independente desse desconto mensal, caso a pessoa seja demitida sem uma justa causa, ela tem como direito não só o saldo da sua conta no FGTS, como também uma multa de 40% calculada sobre o valor total que ela tem lá do fundo de garantia ao longo do período que ela trabalhou. Então, por exemplo, uma pessoa que acumulou R$ 10.000 de FGTS no período que estava trabalhando em uma empresa e foi demitida sem justa causa, ela receberá 40% desses 10.000, ou seja, 40% de 10.000, ela receberá R$ 4.000 de multa rescisória. E essa conta, ela é feita como nós vimos anteriormente, através do cálculo da porcentagem. Como assim? Então, a gente multiplica o 40 vezes o 10 e depois o resultado a gente divide por 100. Vamos ver mais um exemplo relacionado ao cálculo mensal do FGTS e também depois do cálculo com a multa que equivale aos 40% do saldo que a pessoa tem. Então, pessoal, um trabalhador foi desligado do seu emprego sem justa causa. O salário mensal deste trabalhador era de R$ 1.200 todos os meses. Se o cálculo do FGTS for feito com base somente neste valor, então ele fica da seguinte forma: 1.200 vezes 8%, que dão R$ 96. Isso quer dizer que a cada mês o empregador vai depositar como FGTS R$ 96 para o seu empregado. Então, esse funcionário, ele permaneceu registrado durante 10 meses com o mesmo empregador. Então, olha só, o total depositado na conta do FGTS é referente a todos os meses de depósito no fundo. Como foram 10 meses e cada mês R$ 96, então nós temos aí como valor, no mínimo, 10 vezes 96, que equivale a R$ 960. Por que eu falei no mínimo? Porque lembra que lá no início da aula eu falei que é reajustado de acordo com a correção monetária? Então, tem que ter pelo menos R$ 960, que equivale a 10 vezes 96. O valor do FGTS sem a multa rescisória é, no mínimo, esse valor que nós acabamos de ver. Eu não estou considerando os reajustes. A multa de 40%, ela será aplicada no caso de demissão sem justa causa ou demissão indireta. Então, no caso do trabalhador que teve como recolhimento R$ 960 aos longos dos 10 meses, ele vai ter que calcular o quê? O empregador, 40% dos R$ 960 que foram acumulados. Lembrando, gente, eu estou frisando isso porque sempre tem a correção monetária. Eu não estou considerando a correção monetária. Então, 40% de R$ 960, a gente faz o quê? 960 vezes 40 dividido por 100, que deu o valor 384. Então, os 40% desse fundo de garantia acumulado é de pelo menos R$ 384, que somados aos 960 que tinham sido depositados mensalmente, tem aí como um saldo final, no mínimo, porque a gente não está levando em consideração os reajustes, R$ 1.344. Atenção!
É importante você entender que quem arca com o pagamento do fundo de garantia não é você, é o empregador, no caso, seu patrão, que tem a obrigação legal de manter todos os pagamentos em dia. E caso você tenha direito para consultar o seu saldo da conta do FGTS, basta você baixar um aplicativo do próprio FGTS no seu celular, se cadastrar e ver o seu saldo. Agora, lembrando que só pode sacar em casos especiais, quando o governo ele libera, que existem vários casos especiais, ou no caso da demissão sem justa causa, como já foi falado, tá? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima e tchau!